Durante 24 anos, o desaparecimento de Asha Degree foi tratado como um mistério impossível. Uma menina de 9 anos que saiu de casa sozinha no meio da madrugada e simplesmente nunca mais apareceu. Sem rastro, sem corpo, sem resposta. Então, em 2024, investigadores voltaram ao caso, executaram mandados de busca, apreenderam um carro e, pela primeira vez, em mais de 2 décadas, disseram oficialmente que aquela menina provavelmente havia sido assassinada. Mas se isso é verdade, por que ela saiu de casa sozinha naquela madrugada? Esse é o Arquivo 71. Hoje, você vai acompanhar a investigação completa do desaparecimento de Asha Degree, incluindo desdobramentos recentes que ainda receberam muito pouca cobertura em português. Não tem sobrenatural forçado aqui, não tem sensacionalismo, só os fatos que não fecham e as perguntas que ninguém quer fazer. Shelby é uma cidade pequena no interior da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as crianças andam de bicicleta na rua e onde os pais não trancam a porta de casa. Harold e Iquila Degree moravam lá com os 2 filhos, O'Brien, o mais velho, e Asha Jaquila Degree, nascida em 5 de agosto de 1990. Asha tinha 9 anos em fevereiro de 2000. Era uma boa aluna, tímida com estranhos, mas animada com quem conhecia. Gostava de livros, adorava esportes, especialmente basquete, e era conhecida na escola pela personalidade doce. Os professores a chamavam de Shelby's Sweetheart, o coração de Shelby. Harold trabalhava numa fábrica de vidro, e Iquila numa empresa de instrumentos musicais. Uma família comum, com rotina comum, numa cidade onde crimes graves simplesmente não aconteciam. A noite de 13 de fevereiro de 2000 foi uma noite comum. A família assistiu a um jogo de basquete na televisão. As crianças foram para o quarto. Os pais foram dormir. Não houve discussão. Não houve nada fora do padrão. O'Brien dormiu. Asha dormiu. Ou pelo menos era o que Harold e Iquila acreditavam. Essa é a parte que mais incomoda quem estuda esse caso. Não houve sinal. Não houve aviso. Não houve nada que explicasse o que aconteceu nas horas seguintes. Uma família foi dormir inteira e de manhã uma delas não estava mais lá. Na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2000, a região de Shelby estava sob uma tempestade. Não era uma chuva fina de inverno, era uma tempestade de verdade. Ventos fortes, chuva intensa, temperatura próxima a 0 grau. A visibilidade na Highway 18, a rodovia principal que corta aquela região, era baixa. O asfalto estava encharcado. Não havia iluminação adequada nas margens da estrada. Nenhum acostamento protegido, só vegetação densa de cada lado e a escuridão. Um adulto teria dificuldade de caminhar ali naquela madrugada. O vento dificultaria a postura. A chuva reduziria o campo de visão a poucos metros. Os carros que passassem na pista não veriam com antecedência quem estivesse na beira da estrada. E mesmo que vissem, frear naquele asfalto molhado exigiria distância. Era esse o cenário. E foi nesse cenário que, em algum momento, entre 2:30 e 4 da manhã, Asha Degree saiu de casa. Antes de sair, ela preparou uma mochila. Escolheu o que levar. Organizou os itens com cuidado. Os investigadores nunca divulgaram a lista completa do conteúdo, mas confirmaram que havia objetos pessoais escolhidos deliberadamente. Alguém que age por impulso não faz isso. Alguém que planeja, faz. Ela saiu pela porta da frente, sem barulho, sem deixar bilhete, sem acionar nenhum alarme. A casa ficou em silêncio. Harold e Iquila continuaram dormindo. E Asha começou a caminhar. O que faria uma menina de 9 anos enfrentar exatamente esse cenário?
Asha caminhava pela Highway 18 na direção norte, em direção à cidade de Shelby. O primeiro registro dela foi feito por um motorista que passava pela rodovia por volta das 3h40 da manhã. Ele a viu na beira da estrada, uma criança pequena, sozinha, caminhando na chuva, no escuro. Achou estranho, perturbador até, mas não parou, continuou dirigindo. Quando foi questionado depois pela polícia, ele disse que pensou que poderia estar vendo errado, que a chuva atrapalhava a visão, que uma criança sozinha, àquela hora, naquele lugar, simplesmente não parecia real. Ele seguiu em frente. Cerca de 20 minutos depois, um segundo motorista a viu. Esse parou, ou pelo menos tentou. Ele reduziu a velocidade ao se aproximar dela. Fez o retorno. Voltou até o ponto onde a tinha visto e diminuiu ainda mais a marcha, sinalizando que ia encostar. Talvez tenha aberto o vidro, talvez tenha chamado por ela. O que aconteceu em seguida é o detalhe que define esse caso. Asha não parou. Ela não pediu ajuda. Ela não acenou. Ela correu. Saiu da beira da estrada, entrou na vegetação densa às margens da rodovia e desapareceu na escuridão e na chuva. O motorista esperou, olhou. Não a viu mais. Imagine essa cena. São quase 4 da manhã, está chovendo. Uma menina de 9 anos caminha sozinha por uma rodovia. Um motorista reduz a velocidade. Em vez de pedir ajuda, ela corre para dentro da floresta. Essa foi a última vez que alguém viu Asha Degree. Guarda esse detalhe. Porque uma criança que estava sozinha, na chuva, no escuro, numa rodovia, às 4 da manhã, fugiu de alguém que tentava ajudá-la? Essa pergunta vai voltar. Na manhã do dia 14, Harold e Aquila perceberam que a filha havia desaparecido. O boletim de ocorrência foi registrado. As buscas começaram ainda naquele dia. O que se seguiu foi uma das maiores operações de busca já realizadas em Cleveland County. A polícia local mobilizou todas as unidades disponíveis. O FBI foi acionado. Cães farejadores foram levados até o ponto onde o segundo motorista a tinha visto pela última vez, às margens da Highway 18, e rastrearam a vegetação por horas. Helicópteros sobrevoaram a região. Equipes de voluntários se organizaram em igrejas e escolas da cidade. Centenas de moradores de Shelby saíram para procurar. Vizinhos, professores, pais de colegas de Asha. Gente que a conhecia e gente que não conhecia, mas que não conseguia ficar parada diante de uma criança desaparecida. Vasculharam florestas, vasculharam campos, vasculharam construções abandonadas e áreas rurais ao longo de toda a rodovia. Encontraram alguns pertences menores próximos à área onde ela foi vista pela última vez. Itens que os investigadores acreditam que ela deixou cair ou descartou durante a caminhada. Mas Asha não foi encontrada. Nem naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês. As buscas foram sendo reduzidas à medida que os dias passavam e nenhuma pista concreta surgia. A operação, que mobilizou centenas de pessoas, foi se tornando uma investigação conduzida por um número cada vez menor de agentes. E o silêncio foi tomando o lugar das respostas. O desaparecimento de Asha Degree ganhou cobertura nacional nos Estados Unidos em questões de semanas. A família apareceu no The Montel Williams Show 1 mês depois do desaparecimento, pedindo informações. O America's Most Wanted dedicou um segmento ao caso, a Oprah Winfrey Show também. Em março de 2000, a polícia instalou um outdoor de tamanho real na Highway 18, no ponto onde Asha foi vista pela última vez. O rosto dela, a data, o número para contato. Ao longo dos anos seguintes, o FBI reabriu a investigação múltiplas vezes. Em 2017, o time especializado em abdução de crianças, o CARD, Child Abduction Rapid Deployment, foi enviado a Cleveland County para dar suporte às investigações locais.
Fotografias com a progressão de idade de Asha foram criadas e divulgadas, mostrando como ela poderia estar aos 18, aos 20, aos 25 anos. Harold e Iquila nunca pararam. Todo ano organizavam uma caminhada da casa da família até o outdoor na rodovia. Uma recompensa foi estabelecida. Com o tempo, ela chegou a $100 mil para qualquer informação que levasse a uma prisão. Porque esse caso nunca saiu da memória americana? Porque não havia resposta. Nenhuma. E quando uma criança desaparece sem deixar absolutamente nenhum rastro explicável em uma cidade pequena, numa noite em que estava em casa com a família, o silêncio pesa de um jeito diferente. O caso de Asha Degree ficou aberto por mais de 20 anos. E então, em 2001, surgiu a primeira pista real. Em agosto de 2001, operários que trabalhavam numa obra às margens da Highway 18, em Burke County, encontraram algo enterrado no chão. 2 sacos de lixo pretos, fechados, embrulhados um dentro do outro com cuidado. Não jogados, não descartados às pressas. Posicionados de forma que o conteúdo ficasse protegido da umidade do solo. Dentro estava a mochila de Asha Degree, com os pertences dela. O local ficava 40 quilômetros ao norte de Shelby, 40 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez, caminhando naquela madrugada de fevereiro de 2000. Os investigadores analisaram tudo com cuidado. A mochila estava em bom estado de conservação para o tempo que havia passado enterrada. Os sacos pretos tinham feito seu trabalho, proteger o conteúdo. E foi esse detalhe que chamou a atenção desde o início. Por que alguém faria questão de proteger uma mochila antes de enterrá-la? Quem descarta algo que quer esconder se preocupa em preservar o conteúdo. A mochila não parecia ter sido jogada fora, parecia ter sido guardada, escondida com intenção. Enterrada por alguém que sabia o que estava fazendo e que não queria que aquilo fosse encontrado tão cedo. E havia outro problema. Alguns dos itens dentro da mochila apresentaram material genético. Material que, segundo os documentos oficiais, estava associado a pessoas que até aquele momento não tinham nenhuma ligação conhecida com o caso. Pensa no que isso significa. Asha desapareceu em fevereiro de 2000. A mochila foi encontrada 1 ano e meio depois, 40 quilômetros longe, enterrada em 2 sacos de lixo pretos, com vestígios de terceiros dentro. Isso não é abandono acidental. Alguém teve contato com essa mochila depois que Asha desapareceu. Alguém a embrulhou, alguém a transportou, alguém escolheu aquele ponto específico às margens da Highway 18 para enterrá-la. A pergunta que a polícia passou os 20 anos seguintes tentando responder é simples. Quem? Se você quer acompanhar o que a investigação descobriu e o que levou a polícia a identificar suspeitos depois de mais de 2 décadas, se inscreve no Arquivo 71 e ativa o sininho. Cada caso que a gente publica vai mais fundo do que o que você encontra em qualquer outro lugar. Com a descoberta da mochila, a investigação ganhou nova direção. O material genético encontrado nos itens foi catalogado. As amostras foram preservadas, mas a tecnologia forense disponível em 2001 tinha limitações significativas. Identificar uma pessoa a partir de traços de DNA exigia amostras de qualidade e um banco de dados para comparação. Nem sempre havia os dois. O caso continuou aberto. O FBI manteve envolvimento. Em 2016, investigadores divulgaram uma informação nova. Acreditavam que Asha havia sido vista entrando num carro verde escuro, modelo anos 70, possivelmente um Lincoln Continental ou Ford Thunderbird, com ferrugem nas rodas. O apelo foi público. A descrição foi divulgada em todo o país. Ninguém encontrou o carro. Os anos foram passando. O caso foi perdendo espaço nos noticiários. Harold e Iquila continuaram fazendo as caminhadas anuais. A recompensa foi aumentando, mas as respostas não vinham.
O que a maioria das pessoas não sabe é o que aconteceu nos bastidores durante esses anos de silêncio aparente. A ciência forense não parou. Entre 2010 e 2020, a capacidade de análise de DNA avançou de forma radical. Técnicas como o Genealogy DNA, que cruza material genético com bancos de dados de ascendência familiar, permitiram que casos arquivados há décadas voltassem à tona com novas perspectivas. Crimes cometidos nos anos 70 e 80 foram solucionados porque os investigadores conseguiram reanalisar evidências antigas com tecnologia moderna. O mesmo princípio se aplicou ao caso de Asha Degree. As amostras coletadas da mochila em 2001 foram reanalisadas, com equipamentos mais precisos, com bancos de dados maiores, com técnicas que simplesmente não existiam quando o material foi coletado pela primeira vez. E o resultado mudou tudo. Quando todas as peças são colocadas sobre a mesa, 4 explicações continuam sendo possíveis para o desaparecimento de Asha Degree. Cada uma resolve alguma coisa, cada uma deixa outra em aberto, mas apenas uma delas consegue explicar quase todas as evidências. Teoria 1. Fuga voluntária. A versão mais simples, Asha decidiu ir embora. Tinha algum motivo pessoal, algum conflito que ninguém viu, algum lugar que queria alcançar. O que essa teoria resolve? A mochila preparada. Você não organiza uma mochila no meio da noite se está agindo por impulso. Ela planejou. Ela queria chegar a algum lugar. O que essa teoria não resolve? Para onde? Em 25 anos, nenhum contato, nenhum registro, nenhuma pista de destino. Crianças que fogem de casa deixam rastro. Alguém as vê, alguém as abriga, alguém as reconhece. Asha desapareceu completamente. E a mochila enterrada 40 quilômetros longe com vestígios de terceiros não é consistente com uma fuga simples. Fuga não explica quem embrulhou essa mochila e a transportou até Burke County. Teoria 2. Alguém a esperava. Asha havia combinado encontrar alguém naquela madrugada. Alguém que a convenceu a sair, que prometeu algo, que estava esperando naquela rodovia. O que essa teoria resolve? A mochila preparada, a direção consistente que ela caminhava, o fato de ter saído naquelas condições específicas, como se houvesse um compromisso marcado. O que essa teoria não resolve? Como esse contato teria acontecido? Em 2000, uma criança de 9 anos não tinha celular, não tinha acesso a redes sociais. O contato com estranhos era muito mais limitado e muito mais visível para os adultos ao redor. E por que ela fugiu do motorista que tentou ajudá-la? Se havia alguém esperando e ela estava indo ao encontro desse alguém, por que o pânico diante de um carro desconhecido na rodovia? Teoria 3. Abdução existe como possibilidade. É mencionada porque seria desonesto ignorá-la completamente, mas não há evidência concreta que a sustente além da ausência de explicação para tudo o mais. Uma criança desapareceu sem deixar rastro, sem que seu corpo tenha sido encontrado em 25 anos de buscas. Isso é tudo que essa teoria tem de concreto. O Arquivo 71 não especula além do que os fatos permitem. Antes de chegar na 4ª teoria, a única que tem lastro factual novo, vale colocar sobre a mesa o que nenhuma das 3 anteriores consegue explicar. Se Asha saiu por vontade própria, por que levou aqueles objetos específicos? O que ela pretendia fazer com eles? Se alguém a esperava, como esse contato aconteceu sem que ninguém na família soubesse? Por que ela fugiu do motorista que tentou ajudá-la? Uma criança perdida, assustada, no frio e na chuva. O instinto natural seria pedir socorro. Ela fez o oposto. Quem embrulhou a mochila em 2 sacos de lixo pretos e a enterrou 40 quilômetros longe? Por que essa pessoa fez questão de proteger o conteúdo antes de enterrar? Onde está o corpo? E a pergunta que abre todas as outras:
cujo DNA estava naquela mochila? Essas perguntas continuam oficialmente sem resposta. Mas em 2024, pela primeira vez em mais de 2 décadas, a polícia acreditou ter encontrado respostas para pelo menos algumas delas. Em setembro de 2024, investigadores do Sheriff's Office de Cleveland County, acompanhados pelo FBI, executaram mandados de busca em várias propriedades na região de Shelby. O alvo era uma família local, Roy Dedmon, Connie Dedmon, e as 3 filhas do casal, Annalie, Lizzie e Sarah, que tinham entre 13 e 16 anos na época do desaparecimento de Asha. A reanálise do material genético encontrado na mochila havia indicado resultados consistentes com Annalie Dedmon Ramirez, que tinha 13 anos quando Asha desapareceu, e com um homem chamado Russell Underhill, que tinha ligações com a família Dedmon e morreu em 2004. É importante ser preciso aqui. Os documentos falam em resultados consistentes com essas pessoas. Não é condenação, não é confissão. É o que a análise forense moderna indicou e o que levou a polícia a agir depois de 24 anos. Durante as buscas, investigadores apreenderam um veículo verde de modelo antigo, um AMC Rambler de 1964, da propriedade de Roy Dedmon. O relatório policial registrou que o veículo apresentava características similares ao carro descrito pelo FBI em 2016 como o carro em que Asha pode ter entrado naquela madrugada. Esse desdobramento passou despercebido pela maioria dos canais brasileiros. Se esse tipo de investigação faz sentido para você, o like ajuda o Arquivo 71 a continuar publicando casos assim. Em fevereiro de 2025, novos mandados foram executados. Os celulares de Roy Dedmon e das filhas Lizzie e Sarah foram apreendidos. Durante as investigações, um homem procurou espontaneamente a polícia. Relatou que em meados dos anos 2000 frequentava festas com as irmãs Dedmon e que numa dessas festas, Lizzie Dedmon estava em colapso, chorando sem parar, e repetiu várias vezes que havia matado Asha Degree. Lizzie foi contactada pelos investigadores e concordou em fazer um teste de polígrafo. Quando perguntada se estava escondendo informações sobre o caso, o resultado foi classificado como deceptivo. Logo depois do teste, ela ligou para o ex-marido. A ligação durou 45 minutos. O ex-marido se recusou a cooperar com a investigação. Em abril de 2025, uma nova busca foi realizada. Desta vez, em uma propriedade em Lincoln County, conduzida por múltiplas agências, incluindo o FBI e o State Bureau of Investigation. Drones sobrevoaram a área. Equipes vasculharam construções em estado de abandono. Nenhum corpo foi encontrado. Em fevereiro de 2025, o caso de Asha Degree foi oficialmente reclassificado. Não mais desaparecimento, homicídio. Os documentos policiais afirmam que Asha foi vítima de homicídio e que seu corpo foi ocultado. Roy e Connie Dedmon foram formalmente identificados como suspeitos. A teoria dos investigadores é que as filhas, que eram adolescentes na época, precisariam de assistência adulta para cometer e encobrir o crime. Até a data de publicação desse vídeo, nenhuma prisão foi feita. A família Dedmon nega qualquer envolvimento. As buscas continuam. O corpo de Asha Degree nunca foi encontrado, o que se sabe sem especulação. Asha Degree tinha 9 anos quando desapareceu na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2000, em Shelby, Carolina do Norte. Ela saiu voluntariamente, com uma mochila preparada durante uma tempestade. 2 motoristas a viram na Highway 18. Quando um tentou se aproximar, ela fugiu para a vegetação e desapareceu. 1 ano e meio depois, a mochila foi encontrada 40 quilômetros longe, enterrada em 2 sacos de lixo pretos, com vestígios de material genético associado a terceiros.
Em 2024, a reanálise forense desse material levou investigadores até a família Dedmon. Um veículo verde compatível com o descrito pelo FBI foi apreendido na propriedade. Em 2025, o caso foi reclassificado como homicídio. Suspeitos foram identificados. Nenhuma prisão foi feita. O corpo nunca foi encontrado. A pergunta de por que ela saiu naquela madrugada permanece sem resposta oficial. Enquanto a investigação continua, Harold e Equila Degree nunca pararam. Todo ano, eles percorrem o mesmo trecho da Highway 18, onde a filha foi vista pela última vez. Saem de casa, caminham até o outdoor com o rosto de Asha e voltam. Não porque esperam encontrar pistas, porque se recusam a deixar que ela seja esquecida. Talvez um dia a polícia descubra quem estava esperando por Asha naquela madrugada. Talvez nunca descubra. Mas enquanto essa resposta não existir, uma única pergunta continuará aberta. Por que uma menina de 9 anos decidiu sair de casa sozinha, no meio de uma tempestade? Porque talvez essa seja a única resposta capaz de explicar todas as outras. Em breve, mais um caso. Aguardem.